Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Direito e Ordem. E o tema de hoje é a lei que restringe o uso dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar. Essa lei tem causado grande discussão na sociedade e eu convidei para falar comigo nesse programa e ajudar a esclarecer sobre as minúcias, as nuances dessa lei, o Dr. Tiago Marcolino. Dr. Tiago, que é um neuropsicólogo e analista comportamental, além de outras competências que o doutor tem. Eu quero agradecer aqui, doutor, a sua presença, o seu tempo, por ter aceitado o nosso convite, por nos ajudar a falar sobre esse tema que vem mexendo com a sociedade como um todo, não é mesmo? Sim, sim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, né? A temática ela é super pertinente, né? Nesse contexto atual, contexto do século mesmo, de 2021, né? Onde nós estamos aí numa sociedade que é super antenada, que é super presente na tecnologia, né? Super presente nas redes sociais. Então isso impacta, sim, né? Os adolescentes, as crianças, até que muitas vezes têm aparelho celular, e também os pais, né? Porque muitas vezes os pais comunicam com as crianças ali de forma frequente através do celular pessoal da criança, né? Exatamente. A gente não pode confundir que não é uma proibição, é uma restrição do uso do aparelho celular, mas tem algumas exceções, não é? E essa lei, ela tem alguns cuidados com a saúde mental, não é, doutor? E a gente precisa esclarecer para a sociedade que muito se perguntou ao longo desses últimos dias, será que isso não é uma responsabilidade da família? Por que uma lei para falar sobre isso? Será que tem sido realmente desenfreado, descontrolado o uso dos aparelhos eletrônicos com acesso à internet em qualquer ambiente? Será que os adultos têm esse autocontrole para poder refletir também nas crianças e nos adolescentes? Muito pertinente a sua fala. Bom, acredito enquanto pessoa também, né, que está aí permeada da sociedade, que esse movimento do Estado em proibir, né, a utilização do aparelho celular, claro que com ressalvas, no ambiente escolar, ele vai um pouco na contramão do que de fato deveria ser feito, né? É dever do Estado propor, né, e inserir aí uma educação na sociedade, uma educação positiva, né? Sim. É dever do Estado fazer campanhas de conscientização sobre o uso do celular, mas nós nunca vimos de forma assim assertiva e também feita em grande escala, né? Então muitas vezes a gente acaba terceirizando o papel da família para o Estado, e o Estado, enquanto instituição, não consegue de fato permear onde ele deveria, que é na sociedade. Então o que o Estado faz? Cria ali uma lei para que proíba as crianças de utilizarem o aparelho dentro da instituição, que nada mais é do que uma lei para falar para a criança: olha, se seus pais não estão conseguindo ter esse controle, ter essa educação, né, no sentido de criar ali um hábito positivo de utilização saudável do aparelho, eu preciso tomar esse espaço. E a obsessão, né, pelo uso, pela informação, pela tecnologia, eu quero saber o que está acontecendo, acaba influenciando com a sua experiência, com as pessoas que vão te procurar no seu consultório, na questão do sono, por exemplo, na questão do desenvolvimento cognitivo, para a gente falar de educação, né, retirar esse aparelho de fato faz sentido no estudo da neurologia, da neuropsicologia? Sim, faz total sentido, só que, claro, a gente precisa compreender o contexto atual, né? Não dá para a gente restringir 100%, inclusive a lei é clara nisso, né? Ela permite que a escola adeque também, né, o uso do celular, o uso da tecnologia como algo ali que seja positivo para a educação.
Então, por exemplo, não dá para eu chegar aqui e falar, olha, precisa tirar 100% do celular da convivência da criança ou do adolescente, mas ao mesmo tempo o celular demais faz mal, né? A gente tem aí, por exemplo, as pessoas que me procuram, o celular vicia, gente, e isso é fato, tá? Então, por exemplo, quando a criança, quando o adolescente, ele está no celular, ele passa ali um grande período no celular, isso compromete diversas áreas da sua vida. Compromete, por exemplo, o seu sistema inibitório, né, que é o sistema responsável pela criança e pelo adolescente, pela pessoa como um todo, de controlar suas emoções, de controlar seus impulsos, né? Ela reflete também no sono, regula sono, a criança não consegue dormir se não tiver com o celular na mão, né? E, por assim dizer, afeta o que mais? A vida como um todo, né? Porque é uma criança que acaba se regredindo e se isolando frente ao aparelho celular, e as redes que ela tem, os amigos que ela tem, são os amigos das redes sociais, dos jogos, do entretenimento ali. Quando, na verdade, ela precisaria estar inserida na sociedade de uma forma mais efetiva, né? Frequentando, por exemplo, espaços públicos que fossem capazes de propiciar ali um bom desenvolvimento para a criança e para o adolescente. E o que não acontece. Mas, doutora, não acontece por quê? Porque, por exemplo, se eu fosse pai, se eu fosse mãe no contexto atual, eu teria medo de deixar meu filho sair na rua, de fato. Sim, mas inclusive no convívio ali no intervalo, talvez o primeiro momento de socializar daquela criança, daquele adolescente, que não vai pra rua, né? Mas fazer aquele contato, aquela brincadeira sadia no intervalo da escola, conhecer os coleguinhas. Mas hoje o intervalo das escolas é silencioso, porque estão todos com o aparelho na mão. Exatamente, faz muito sentido e vejo como essencial, né, a escola, né, a direção, a coordenação da escola e até mesmo a EE, né, se integrarem ali no sentido de trazer atividades diferentes para essas crianças, né, para esses adolescentes. Porque muitas vezes é um tempo que você fica ocioso, de fato. Sim. Né, o intervalo, ele junta ali os grupinhos e é comum o adolescente ou a criança ter ali o grupinho de amigos, né, e nós precisamos entender que como e o que precisamos fazer para juntar todo mundo e, de fato, viver em comunidade, né? E falando desta forma, fica também uma reflexão para as escolas, que as escolas elas precisam estimular o Grêmio Estudantil, porque o Grêmio Sim. Estudantil ele é a voz do aluno. O que esse aluno quer? Né? O Grêmio está lá para representar ele. Exatamente, e isso é uma preocupação também do legislador, que ele fez questão de colocar na lei que as instituições, né, as redes de ensino, as instituições precisam se preocupar com as questões psicológicas, com a questão de saúde mental e estabelecer programas e fazer as escutas, inclusive, não só da criança e do adolescente, mas também dos profissionais. E uma das alternativas, então, que o doutor sugere é o Grêmio, que é uma forma de ter o acesso, o contato e o dinamismo, fazer acontecer, né? Exatamente, não só o Grêmio, né? Os professores, eles também precisam ser vistos, né? Não só nos ATPCs, mas diariamente, né? Entender se o profissional está bem naquele dia, né? Ter um espaço de descompressão para esse professor, porque muitas vezes você está na sala e a sala ela é muito dinâmica, a sala ela é um ambiente vivo. Ao mesmo tempo que você tem um aluno que ele vai se esforçar, que ele vai dar conta da atividade, que ele vai ser respeitoso, você tem um aluno que também não vai ter essa mesma conduta. E você, enquanto profissional da educação, precisa, né, ser dinâmico nesse momento, ser ali reflexivo no sentido de não agir de uma forma impulsiva. Né? E a escola também precisa estar preparada para isso, como acolher esse profissional que está na linha de frente. Exatamente, ele precisa ter um treinamento, ele precisa ter um preparo para lidar com isso. Isso daí vai ser um desafio muito grande que nós vamos perceber a médio e curto prazo, né, da aplicação efetiva dessa lei. Alguns adolescentes, né, da era digital que nasceram nesse mundo já todo digitalizado, eles falam que não vai rolar, é uma lei que não vai pegar. Não é? Porque qual seria o sentido de retirar os aparelhos eletrônicos se eles nasceram no ambiente escolar digitalizado
e no ambiente de trabalho, hoje também digitalizado, né? Mas a questão novamente não é a proibição, é a restrição, é o controle. Porque, de novo, a lei menciona mais de uma vez a preocupação com a saúde mental. E se nós não tivermos essa preocupação, essa limitação, a compulsão, né, a obsessão por cada vez mais mexer nos aparelhos eletrônicos, que não só com a finalidade pedagógica, quais seriam os reflexos? Exatamente. Bom, os reflexos de ter ali de uma forma compulsiva o acesso a esses aparelhos, né, eles são diversos. A gente tem desde comportamento da pessoa sendo afetada por isso. Eu não digo comportamento enquanto tem o aparelho, mas sim quando é retirado o aparelho, né? Até porque as redes sociais hoje elas são feitas de recompensa, né? Então nosso TikTok tem, por exemplo, uma contagem no qual você é premiado em moedinhas, né? E você fica lá olhando e passando o vídeo, e a cada 5 minutos vem premiações. O Instagram também com os Reels, ele também é compensatório, né? E aí muitas vezes a criança ela está nesse âmbito de recompensa, e as pessoas não percebem, né? Que naquele momento a criança precisaria estar em outra atividade, e o adulto também, né? Porque Exatamente. Muitas vezes a gente fala de um contexto escolar, mas dentro de casa essa criança não tem uma convivência efetiva com os pais. E aí eu fico me perguntando, doutora, será que essa criança, esse adolescente, claro que salvo em alguns casos, ele foi lá, trabalhou e comprou o celular dele? Ou será que os pais foram lá, né, tiraram o celular com muito sacrifício e entregaram o celular para essa criança? E aí, se os pais entregaram, será que não seria interessante repensar enquanto necessidade do aparelho? E eu digo necessidade constante, não a necessidade de se comunicar, a necessidade de estar ali a pronto atendimento caso aconteça algo com o seu filho, né? Porque a gente percebe que a convivência ela diminui e a gente acaba terceirizando a paternidade, terceirizando a maternidade, né? E não culpabiliza os genitores, né? Não culpabiliza os responsáveis por essas crianças, até porque a gente vive aí num contexto cansativo de serviço, numa carga horária enorme, né? Da escala 6x1, que você chega na sua casa exausto e a única coisa que você quer fazer é descansar, né? Isso é totalmente compreensível, inclusive no contexto de Francisco Morato, né? Que ainda é conhecida como cidade dormitório. Isso. Exato. Então, bom, cidade dormitório, as pessoas vêm para dormir. Onde essa mãe, esse pai vai ter ali um tempo hábil de ficar com a criança ou de conseguir sair sem correr risco, sem estar preocupado com o que pode acontecer na rua, né? Então muitas vezes a gente precisa dosar. É legal o celular? É legal, desde que você dose, mas é legal também participar da vida do filho, chegar em casa, olhar o caderno, perguntar o que fez ele rir hoje na escola, o que ele não gostou, não só perguntar como foi seu dia. Porque a resposta que vai vir é bem. E acabou. E acabou. Acabou o diálogo entre a família. Exato. Então é trazer ali o Uno, jogar Uno, né? Trazer o saco de bala, você tem 5 balinhas, eu tenho 5, a gente vai jogar hoje apostando bala. Né? Quem ganhar vai ganhar todas as balas. Olha e se aí, você gente, ganhar, sugestão, hein? E se você ganhar, divida as suas também, porque é um momento que precisa ser prazeroso e precisa ser de criação de vínculo. Sim. Né? Então é importante a gente pensar que a proibição do celular nas escolas ela deve ser bem vista, né? Desde que a gente implemente aí outros programas para que as crianças, para que os adolescentes tenham também acesso à tecnologia, mas de uma forma coerente, né? E ao mesmo tempo a gente precisa repensar em, será que fora da escola tá tudo bem, liberado 100% à vontade? Não pode ser assim, né, gente? Então Exato. A gente precisa aí ter um cuidado muito grande quando a gente trata com saúde mental, mas ao mesmo tempo quando a gente permeia outras questões da vida, como educação, como convivência social, né, como constituição familiar, né? Porque para além de uma constituição federal, a gente tem a família também, tem as regras familiares, tem o tempo aí, e a construção dessas relações, elas precisam ser bem feitas. E, inclusive, foi muito bom você ter levantado essa questão, porque
Algumas pessoas também perguntam, existe uma idade correta para você entregar um celular na mão de uma criança, para você presenteá-lo? Porque a maioria dos pais acabam se perdendo, né? E agora, a minha filha tem 10 anos de idade e ela me pede um celular porque todas as coleguinhas têm um celular. Será que eu espero completar os 12 anos de idade? Será que com 6 eu já devo dar um celular? Porque na nossa época não tinha celular, porque a desculpa hoje se acontecer alguma coisa em casa, eu tenho que estar ativo no celular para atender minha mãe, meu pai, não é? Mas na nossa época a gente não tinha. Você tinha, doutor? Não tinha celular. E aí, se acontecesse alguma emergência, como é que era feito, não é? Entrava em contato com a escola e a escola, a diretora, a professora vinha dar o recadinho para nós, né? Então, existe algum estudo, existe alguma informação, uma doutrina, uma base que explique, justifique ou ajude os pais a entender essa questão da idade para o acesso ao celular? Bom, doutor, existem muitos estudos, né? Mas eu acredito que para ser um pouco mais acessível à população, a gente precisa falar muito sobre necessidade, né? Então, por exemplo, tem estudos no qual pontuam que a criança não pode ter acesso a tela nenhuma até os 4, 5 anos. Tem estudos também que falam sobre quão prejudicial é o uso do celular e a luz que ele emite. E eles estão corretos? Estão, eles têm a base científica deles, né? Mas muitas vezes o pai e a mãe, eles não vão dar conta de seguir o que o cientista diz, né? Por quê? Porque de fato, às vezes a criança de 10 anos, ela está sozinha em casa. Isso é uma realidade que a gente vive hoje, tanto em Francisco Morato como em qualquer outra cidade no Brasil. Ainda tem a criança que fica sozinha, né? E se esse pai, essa mãe, ela tem ali esse receio e presenteia a criança com um celular para que também tenha acesso fácil à criança, tudo bem, é a estratégia que ela conseguiu e a gente precisa estudar como não se tornar prejudicial, né? Porque não adianta eu dar um carro na mão de alguém que não sabe dirigir, correto? Então, dentro disso, o que eu posso fazer? Existem ferramentas incríveis para que os pais tenham acesso também ao que os filhos fazem no celular. Então, tem o controle dos pais, né, que você pode instalar no celular do seu filho, entender o que ele está mexendo, quanto tempo ele está passando, né, com quem ele está falando, e isso é necessário, né, até certa idade, até entender que o adolescente, né, a criança / adolescente tem ali autonomia e tem responsabilidade suficiente de não ser controlado a esse ponto. Mas posterior a isso, Tiago, devo deixar meu filho ter senhas no celular? Devo deixar o meu filho ter redes sociais? Essa é boa, hein? Né? Vou ser agora odiado por todas as crianças e todos os adolescentes do Brasil. Que as crianças não nos ouçam nesse momento. Exato. Quando você vai fazer o seu cadastro no Facebook, no Instagram, no TikTok, qual que é a idade que está lá? Mais 18. Então, assim, falar mais 18 talvez seja um pouco radical demais. Mas seria interessante controlar quem essa criança tem ali no Facebook dela, né? Que tipo de foto ela está postando. Por quê? Porque você precisa também ter acesso a isso. Então você precisa estar na rede social do seu filho. Seu filho não te tem na rede social, por quê? Procura aí. Exato. Você precisa ter acesso a isso. E vocês precisam também ter um acordo muito claro. Olha, você pode fazer a utilização do seu celular, mas quando eu quiser olhar, você vai sentar do meu lado. Eu vou pedir para você e a gente vai ver juntos, né? E criar uma relação de amizade com o filho. Porque muitas vezes, nessa relação pai, mãe, filho, a gente tem uma relação hierárquica tóxica, né? Sim, onde eu mando forte. E você obedece. E não tem que saber o porquê. Exato. Tá decidido e acabou. Exato. Eu vou pegar o seu celular e já era. E o que eu tenho a dizer para os pais? A criança, né, o pré-adolescente, com 12 anos, ele tem a capacidade psíquica de um adulto. Ele só com não... 12 anos. Exatamente. Ele só não tem maturidade. Se você perguntar para uma criança de 12 anos o que devemos fazer para controlar as queimadas, ele vai conseguir formular ali para você. Olha, não colocar fogo em terreno baldio,
não colocar fogo no lixo, né, não jogar cigarro na estrada. Ele vai conseguir. Ele só não vai conseguir, por exemplo, administrar R$200 se você der na mão dele, porque ele vai gastar em doce. Exato. E aí é função do adulto fazer o quê? Olha, se essa criança tem capacidade psíquica de um adulto, vou começar a estimular ela para que ela tenha responsabilidade e com o tempo ela ganhe maturidade. Como assim, Thiago, responsabilidade? Amigo, você tem 12 anos, você precisa arrumar sua cama. Você tem 12 anos, você pode tirar o seu prato da mesa e lavar seu pratinho, né? Você tem 12 anos, você pode, por exemplo, sair do banheiro e apagar a luz. Então são pequenas coisas que lá na frente surtem efeito. Restrições, limitações, responsabilidade, mas sempre com diálogo. Diálogo sempre. Então, por exemplo, estou em casa, você vai criar as regras da sua casa, por que o seu filho não vai participar da criação das regras? Porque o seu filho não vai participar também da criação das sanções sobre as regras, né? Porque uma coisa é ser imposta, por exemplo, olha, se você não arrumar sua cama, você vai ficar sem celular uma semana. Outra coisa é você perguntar para o seu filho, o que você acha da gente colocar uma sanção e qual deveria ser? O que você acha como interessante? É forçá-lo à reflexão, é levá-lo ao mundo das consequências. Também. Né? Quais são as consequências de não cumprir tais regras? E com isso, quando você aplicar a sanção, o que a criança, o que o adolescente vai pensar? Caramba, eu deveria ter falado um pouquinho menos, né? Eu deveria ter colocado um dia sem celular, talvez. Só que ele não vai ter voz ativa no sentido de bater o pé e falar, olha, não vou fazer, não quero, porque foi algo que ele participou. Né? E se você participa da criação de uma sanção, da criação de uma regra familiar, né? Ou seja, da constituição familiar, você também assina embaixo. E tudo bem, você cria maturidade para seguir aquilo que você fala, que você dita, né? Perfeito, isso deixa muito mais próxima a realidade da efetividade da lei, né? Colocando dessa forma, não é você impor para a criança e para o adolescente, olha, entrega o seu celular e acabou, né? E você vai deixar aqui na entrada, você vai entregar para o professor, porque a gente não sabe como é que vai ser a organização disso, mas levá-lo a entender a motivação dessa restrição. Nós vamos agora chamar o intervalo comercial. Na volta, nós vamos trazer surpresas para vocês.
para falar das preocupações dessa lei que restringe o uso dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar. Doutor, uma das questões que vem expressas nesta lei, as redes de ensino e as escolas deverão elaborar estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental. O doutor tem visto algum movimento estratégico das escolas nesse sentido? Tem alguma sugestão do que pode ser feito? Bom, são poucas escolas, né, que já estão aí implementando, né, essas atividades, estão implementando aí um pouquinho sobre o que é e como cuidar da saúde mental, mas nós vemos sim, né, nós estamos vendo aí nos intervalos agora a volta aí do karaokê, que é super interessante, né, nós estamos também vendo cantinhos da leitura sendo formados, né, estamos vendo aí as pessoas um pouco mais ativas na escuta, o que é excelente, né, para a saúde mental do adolescente, porque muitas coisas são pegas no ar durante a fala, né, e a gente precisa ter um cuidado muito grande com essa fala, com o que o adolescente, com o que a criança quer transmitir com isso. Perfeito. Outra preocupação, e aí é onde abrem as exceções também dessa lei, para garantir a acessibilidade, não é? Para garantir a inclusão. E aí, como é que a gente entende essa questão da inclusão e da acessibilidade? Excelente pergunta, doutora. Algumas mães têm buscado auxílio, têm buscado aí orientação, porque com essa lei elas têm aí o entendimento de que o tablet do filho, o celular do filho vai ser retirado de forma abrupta, né? E eu digo isso enquanto comunicação alternativa e aumentativa, que é a comunicação através do celular. Como assim? Muitas crianças, muitos adolescentes e até pessoas adultas utilizam a comunicação alternativa e aumentativa como uma forma também de comunicar-se, de se expressar através do celular. Ou seja, nada mais é do que uma prancha, né, onde a criança consegue mostrar para o adulto que quer ir ao banheiro, mostrar para o adulto que quer se alimentar, mostrar onde está doendo, mostrar se está com sede, se não está, se está com calor, se está com frio. E elas vêm com esse anseio, né? E agora o que vai acontecer? A gente entrou num programa tão interessante, né, de comunicação com a criança, ele vai perder isso? Que é uma preocupação real. Exato, é uma preocupação real. Eu sempre falo, olha, fique tranquila, né? Vamos lá, vamos voltar na lei, o que ela fala, né? O que ela aborda e onde ela garante esse acesso, né? Então a lei é clara em dizer que para acessibilidade é permitido. Então fique tranquilo enquanto isso. Você pode utilizar o tablet na escola como comunicação alternativa e aumentativa. O que a gente não pode é utilizar, por exemplo, para YouTube, para TikTok, para Instagram, que não é de fato o que a gente preconiza como acessibilidade. E o que eu comentei antes de ir para o intervalo, que seria a surpresa, né? Vamos dar um spoilerzinho dessa surpresa aqui, que será a nossa palestra, o doutor como nosso convidado aqui, que falará para essas mãezinhas, doutor, porque algumas mães nos procuraram com filhos autistas e que têm passado grande dificuldade aqui em Francisco Morato, porque não tem professor auxiliar de sala, né? E agora, pensando sobre essa atualização, pensando sobre essa lei, o que o doutor acabou de trazer para nós, da preocupação que é real com relação à acessibilidade, nós precisamos falar mais sobre as crianças e os adolescentes que têm essa condição, não é? E imagine como será na prática a aplicação disso se não temos um professor auxiliar de sala. Como lidar? Você tem ouvido essa demanda? Porque nós vamos falar muito sobre isso. De fato, nós temos essa demanda muito latente e presente também nesse município, né? Eu lamento, inclusive, sobre essa falta de professor auxiliar, né, sobre pessoas que precisariam ter ali acesso a alguém no tempo integral do ensino, para que pudesse ali intermediar o acesso da criança, né, intermediar aí o acesso e a convivência da criança no ambiente escolar. É muito triste quando as mães abordam esse assunto e muitas vezes a gente fica um pouco de mãos atadas.
né? E eu sempre oriento, olha, a instituição de ensino, através do AEE, eles precisam fornecer o plano de ensino individualizado. Você tem? Ah, eu não tenho, vou pedir. E aí elas voltam com a seguinte questão, olha, foi me dito pela moça do AEE que a escola não tem capacidade para PEI, que é plano de ensino individualizado. Isso me assusta muito. Por quê? Porque o AEE nada mais é do que um ensino especializado, né? A escola ela precisa ter profissional capacitado para isso. E quando a escola não tem um profissional que seja capacitado para isso, que entenda o que é um plano de ensino individualizado, a gente peca muito no que está acontecendo com essa criança dentro da instituição. Por quê? Porque o AE nada mais é do que o tangível, o seu trabalho sendo colocado num papel e apresentado para a família, é apresentado para a clínica que atende a criança, é apresentado também para o município quando precisa, né? Então, eu sempre oriento as mães, busque pelo PEI, né? Inclusive eu peço, né, para todas as escolas, para todos os gestores que estão nos escutando nesse momento, o primeiro contato que eu faço com as escolas é pedindo o plano de ensino individualizado, que precisa conter toda uma estrutura que já é normativa por lei, né, que precisa ter ali a identificação da criança, que precisa ter o plano de ensino com começo, meio e fim. É ciência, é simples, né? É como fazer, quando fazer, onde fazer e fazer. E assim a gente tem resultado. Quando a gente pega, por exemplo, uma criança que tem um PEI genérico, e quando eu digo PEI genérico é o PEI que aparentemente só altera um nome e o nome da professora, a gente pega ali um ensino com uma defasagem enorme, a gente pega também uma escola que não está sabendo mediar comportamento, que não está sabendo mediar crise, que não está sabendo inserir essa criança num contexto escolar, né? A gente pega, por exemplo, relatos da criança estar com um colchãozinho dormindo em sala de aula. Nossa. Né? O que é horrível, porque essa criança poderia estar sendo ali inserida de uma outra forma, poderia estar sendo feito um trabalho muito bonito nesse sentido, no sentido de inserir no contexto escolar. Inserir no contexto escolar não é deixar a criança dormindo no fundo da sala enquanto as outras fazem aí as atividades que estão na grade curricular, né? Então eu sempre oriento as mães, peçam o PEI, né? Pediu o PEI, quando eu peço o PEI eu analiso todos eles, eu respondo esses PEIs. Né, eu mando para a escola, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, vamos continuar, né? Eu me ofereço também para você que é gestor. De verdade, gente, analisa, porque eu vi esse trabalho muito de perto. Eu ofereço para vocês que são gestores escolares, que estão aí no município, que tem instituição pública ou privada, está com dificuldade no PEI, está com dificuldade de saber o que é e como fazer, entre em contato comigo. Não tem custo nenhum, gente, vou orientar vocês, porque assim, antes de ser profissional, a gente precisa ser humano. Sim. Né? Se você olha para uma escola que não está conseguindo desenvolver um PEI, não está conseguindo fazer um trabalho efetivo e você não auxilia, você está sendo tão omisso quanto. Então, se vocês têm dificuldade, me contate, vou na escola, a gente marca um horário, a gente conversa sobre, capacita as pessoas que estão aí, tá? Não tem custo algum, gente, só entrar em contato. Aproveita, doutor, deixar aqui os seus contatos, pode falar também os seus contatos e também as suas especializações, os seus trabalhos, para quem estiver acompanhando, tiver interesse, os gestores, os pais, as mãezinhas, poder te contatar também. Sim, bom, meu número para contato é 11 914 310 550. Falar um pouco do meu trabalho, na cidade mesmo de Francisco Morato, eu tenho uma grande história aqui em Francisco Morato, né? Primeiro eu comecei numa questão muito assistencialista e hoje parti para um quesito técnico, né? O assistencialismo, ele ainda se faz presente e ele deve continuar, até porque a gente vê uma falta muito grande do Estado nesse sentido. Muito grande. Exato. Porém, a gente não pode esquecer que, enquanto pessoa técnica, você também pode ser
técnico assistencialista. Você pode ajudar a família sendo psicólogo, sendo assistente social, sendo advogado, orientando. Então, venho dessa história, né? Volto para Francisco Morato esse ano, fazendo esse trabalho com as famílias, cobrando as escolas, conversando também, orientando, né? Não é só cobrança, a gente sabe que a gente tem aí um triângulo muito importante, onde está família, terapia, escola, né? Ou em qualquer ordem, né? E esse triângulo ele precisa funcionar de uma forma tranquila, né, entre os pares. Então, a escola ela não é uma inimiga da terapia, assim como a terapia e os terapeutas também não são inimigos da escola. Os dois precisam se unir para apoiar e ser rede de apoio da família. E assim sucessivamente, a família também ser rede de apoio da terapia, ser rede de apoio da escola, né? Então venho aí desenvolvendo esse trabalho aqui no município, também estou no município de Jundiaí e no de Campinas. Nas 3 instituições eu sou responsável técnico por elas, então respondo por todos os processos, né? Prontuários, processos escolares, processos de acompanhamento, e eu costumo dizer que eu sou o terapeuta chato. As famílias que me conhecem sabem, né? Eu costumo sair da terapia no dia de atendimento e mandar áudio para todo mundo que eu atendi no dia. Olha, precisa disso, 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 daquilo. Foi dessa forma, né? Precisamos trabalhar tal questão. E costumo dar muito trabalho também para a família. Preciso que vocês façam isso ou façam aquilo. E comumente com isso a gente tem resultados assim incríveis, né? Então, me orgulho muito da área em que estou hoje, até porque eu consigo ter um pouquinho de volta o que eu me proponho a fazer. Então é muito bom ver quando as famílias têm um bom feedback, quando as famílias falam, olha, mudou muita coisa, olha, foi muito bom, né? E isso acaba fazendo com que a gente tenha ainda mais ânimo de ir lá, de lutar mesmo, né? Sempre de uma forma muito técnica e respeitosa, né? Porque é o que eu preconizo também enquanto pessoa técnica, mas sabendo que cada área precisa atuar de forma coerente e com responsabilidade frente à pessoa humana, tanto a que está atendendo quanto a que está sendo atendida. Perfeito, muito bom, né? É muito gratificante quando a gente vê um profissional que gosta de fazer acontecer, não é só mais um, né? Principalmente na sua área, que é uma área que vem precisando de muita atenção do profissional, vem exigindo muita atenção, muito cuidado, né? A sociedade clama por profissionais como você. Parabéns pelo desenvolvimento do seu trabalho, pelos resultados, né? Que não são poucos, são incríveis e tem um alto número, né? Então... Sim, muito obrigado, doutora. E voltando um pouquinho ao assunto, quando a gente fala da questão do resultado dos programas, dos planos de ensino que não estão acontecendo da forma que deveria, de acordo até com algumas análises, né, que o doutor fez, que o doutor faz, a gente precisa se preocupar, porque voltado para a educação isso vai regredir, né? Muitas vezes a gente sabe que na questão do autista, por exemplo, tem graus, tem níveis, não é? E ele pode regredir se ele não tiver o acompanhamento correto, ou não regredir, mas deixar de evoluir. É isso mesmo? Positivo, doutora, é isso mesmo. Orienta as mães enquanto busca pelo PEI justamente por conta dessa questão, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do processo de alfabetização, a gente tem ali a alfabetização sendo permeada nos primeiros 3 anos de ensino, né? Porém, a gente precisa de uma análise minuciosa quando a gente tem a inclusão de uma criança no AEE. Por quê? Porque a gente precisa saber se essa criança tem a bagagem da criança que veio da creche, que veio, por exemplo, do maternal, infantil, né? Faz bastante tempo que eu não sou da creche mais, não sei se mudou o nome, né, gente? Eu também vou ficar devendo essa informação, não sei. Exato, mas a gente precisa saber se essa criança tem bagagem, se essa criança reconhece figura fundo, reconhece formas, cores, porque se ela não tiver o mínimo para a alfabetização, como vamos alfabetizar ela? E para além disso, a gente tem aí o patrono da educação, né, o nosso querido amigo Paulo Freire, né? Por que não debruçar-se sobre e entender o contexto dessa criança? Essa criança gosta de carrinho? Por que eu vou ensinar ela primeiro a soletrar ou a escrever bola?
Não faz sentido. Essa criança tem um hiperfoco, por que não trazer esse hiperfoco e utilizar ele na alfabetização? O hiperfoco dela é dinossauro, então vamos aprender a escrever dinossauro, né? Ao invés de bola ou de carrinho, vamos pintar o dinossauro, vamos entender aí todo um contexto que antecede a alfabetização para que a gente possa fazer um bom trabalho. Mas para fazer isso a gente precisa seguir processos científicos, né? A gente precisa analisar, a gente precisa aplicar e a gente precisa obter resultados. Se a gente não focar nisso, a gente acaba esquecendo e tratando a criança como um número ou como um objeto genérico, que a gente vai aplicar tudo para todo mundo e da mesma forma. E não é assim que precisa acontecer. E quando o professor não tem um auxiliar de sala para lidar com tudo isso, é muita coisa. É muita coisa, são vários alunos, tem aquele que tem uma crise um pouco mais acentuada, a depender da situação que ele vê, que ele ouve, que ele vivencia. Como lidar com isso e ainda identificar a necessidade dessa criança? Bom, a gente precisa entender muito sobre o que é direito e o que é dever, né? Quando a gente fala, por exemplo, do auxiliar de sala, né, para o aluno com deficiência, a gente fala em um direito, né? Esse direito ele precisa ser apoiado pelos profissionais que atendem essa criança. Então, qual é a orientação? Professor, oriente essa mãe enquanto buscar por esses profissionais, para que os profissionais pontuem se precisa ou se não. Solicita também para a escola, solicita para a família reunião com os profissionais, para que você consiga expor para esses profissionais o que acontece, de que forma acontece. Claro que compreendo que você, enquanto profissional na instituição, não vai ter ali 100% de autonomia, de comentar. Força, né? Ou de força para falar o que precisa de fato. E o que você está sentindo naquele momento, que é extremamente angustiante para o profissional da educação, né? Mas você pode, de forma sutil, pontuar. Sugerir. E aí o profissional, né, sabendo o que está acontecendo, ele vai ali fazer um relatório, pedindo, né, e pontuando quais são as questões que permeiam a vida da criança e por que essa criança precisa de um profissional. E aí depois nós seguimos para a família. Depois disso, vocês precisam cobrar a instituição, ou seja, coordenação pedagógica e direção da escola. E se não der certo, tem outros meios, tem Secretaria de Educação, né, tem também a OAB, tem também os advogados, tem o Ministério Público, que são instituições que precisam te atender. E além disso, também temos o nosso Conselho Tutelar, né, que também é uma responsabilidade do Conselho Tutelar garantir que a criança tenha acesso à saúde, educação, lazer. Então, assim, muitas vezes eu pego queixas escolares de que a criança está violenta, de que a criança não obedece ninguém, de que a criança joga material para cá, para lá, e a mãe sendo extremamente escorraçada, quando na verdade é mãe solo, sem apoio familiar, sem apoio do ex-cônjuge. E aí, escola? E a gente vai fazer? Vamos crucificar uma mulher ou a gente vai, enquanto Estado, servir de rede de apoio, né, para entender o contexto, para poder também apoiar aí no sentido de fazer com que a criança evolua, porque no final das contas é isso, é ser degrau, né? Portanto, todos esses elementos, todos esses órgãos, toda essa informação tem que ser efetivada. Não adianta, essa mãezinha às vezes nem tem o conhecimento de por onde ela deve começar, né? Ela deve buscar socorro aonde, mas agora assistindo esse programa ela já sabe. Exato, e para você que tem uma amiga, um amigo que precisa, né, não sabe onde indicar, como indicar, peça para ele buscar as redes de apoio, as instituições do terceiro setor, por exemplo, né, as ONGs, as OSCs, que são instituições que vão ali por muitas vezes te dar uma orientação e você vai conseguir seguir. Mas procure sempre ser orientado por pessoas técnicas, tá? A gente, falando um pouco sobre o uso de redes sociais e o uso do celular, muitas vezes a gente vê barbaridades sendo comentadas nas redes sociais e a gente precisa ter um cuidado muito grande com o que a gente faz e quem está nos orientando a fazer, né? Então busque sempre pessoas técnicas, pessoas que têm conhecimento técnico sobre o assunto. Profissional especializado.
Doutor, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que enriqueceu muito os nossos telespectadores, o pessoal que segue e que acompanha aqui a Rádio Moratense, o programa Direito e Ordem. Obrigada pelo seu tempo, parabéns pela sua qualidade técnica, obrigada por aceitar também essa nossa surpresa de que será uma palestra incrível. Em breve a gente vai soltar a data aqui, né? E faça suas considerações finais, a palavra é sua. Sim, estão todos convidados. Você que tem criança atípica, você que é pessoa atípica, você que também é munícipe e não conhece, quer conhecer, ou é educador, dono de instituição de ensino, ou até mesmo a moça que cuida ali das crianças enquanto o pai e a mãe vai trabalhar, você está super convidado a comparecer, para poder entender um pouquinho mais sobre o que é, como é, a neurodiversidade, o que fazer e como fazer. No final das contas, todo mundo precisa dar as mãos e caminhar juntos, gente? Somos uma grande sociedade, e essa sociedade precisa se apoiar, cobrar quem deve ser cobrado e apoiar-se no sentido de evoluir. Muito obrigado, doutora, pelo espaço, muito obrigado, Rádio Moratense, que o programa continue crescendo, porque vejo que isso vai acontecer e que vocês sejam muito, muito prósperos. Obrigada a você que acompanhou, que curtiu, que comentou e acompanha o próximo programa que tá cheio de novidade, tá incrível. Tchau, tchau. Até mais, tchau.